Graças a Deus. Que o Senhor possa incendiar o nosso coração. Graças a Deus. Meus amados irmãos, e eu vou convidar os irmãos para nós lermos no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e eu quero dizer a você que está aqui, você também que está na sua casa agora, você que nos assiste, que hoje pela manhã, o texto que vou ler, o estudo que vou trazer hoje neste culto, faz parte de um devocional que hoje pela manhã, eu, ao fazer o meu devocional, eu até gravei parte, e alguns irmãos que fazem parte do grupo da igreja, do WhatsApp, já tiveram acesso a alguma parte deste assunto, porque senti mesmo de Deus, de partilhar com os irmãos e trazer para esse estudo. Hoje eu estaria ministrando, como tem vindo a ministrar, sobre a mordomia cristã. E hoje eu tinha um outro tema dentro do segmento dessa lição, mas senti de Deus de mudar aqui o estudo para hoje e trazer esse estudo sobre Apocalipse capítulo 2, que fala profundamente ao nosso coração e que nos ajuda a compreender a obra de Deus na nossa vida e o chamado que Ele nos fez e a realização da ação do Seu Espírito Santo na nossa vida. Então, eu convidava os irmãos para ler Apocalipse capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, e este texto fala de uma carta que o apóstolo João recebeu da visão que ele teve de Jesus Cristo glorificado, e Jesus mandou que ele escrevesse tudo aquilo que Jesus disse a ele para dizer à igreja. E ele vai fazer este apontamento, essa carta, dirigida à igreja de Éfeso, que nós podemos hoje dizer dirigida a nós, a igreja do Senhor Jesus. Então, diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e senão, brevemente virei a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui um texto maravilhoso da palavra de Deus. São 7 versículos deste capítulo 2 que fala essa carta, uma carta minuciosa, mas uma carta também pequena, mas grande no seu conteúdo, porque ela traz mensagem gloriosa de ânimo, de exortação, de edificação, de repreensão, mas também da demonstração do amor de Deus por nós. Quando João estava na ilha de Patmos, exilado por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, por causa de pregar a palavra de Deus, ele foi preso. E ele, então, nessa ilha de Patmos, ele vai receber a visão de Jesus Cristo, que orientou João a escrever as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas que tinha, na sua totalidade, uma representação da igreja de Jesus Cristo. E ele vai tomar nota de tudo aquilo que Jesus lhe falou, para que ele pudesse transmitir à igreja. Então, nessa carta, nesse capítulo 2, nessa primeira carta, que é dirigida à igreja de Éfeso, aos Efésios, então ele vai dizer
aquilo que estava acontecendo na vida dos nossos irmãos e aquilo que Deus queria revelar a eles para que eles tomassem conhecimento de que tudo estava de acordo com o plano de Deus, mas também que Deus tinha o conhecimento pleno da vida de cada um e da ação daquela igreja. Então, nós podemos olhar aqui e dizer assim, Deus está falando comigo nessa noite, porque Deus quer falar conosco. A palavra de Deus é para nós, e nós queremos ouvir a voz de Deus e aplicar ao nosso coração os ensinamentos da palavra de Deus. O primeiro versículo que nós lemos, João vai escrever, e ele dirige essa carta, a ordem que ele recebeu de Jesus era que dirigisse a carta ao anjo da igreja. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando nós lemos o capítulo 1, nós compreendemos que aqui a referência às estrelas e aos candeeiros diz 2 coisas. O primeiro, que são as estrelas, diz respeito aos pastores, aqueles que tinham a liderança da igreja, aquele que estava à frente da igreja. Esses são chamados aqui no livro, na visão que Jesus deu a João, como as estrelas, no sentido de estar na mão do Senhor. E também os candeeiros, que referia às 7 igrejas. Então, eram 7 estrelas e 7 candeeiros. A mensagem foi dirigida, primeiramente, ao anjo da igreja que estava em Éfeso. E a palavra que foi dirigida a essa igreja foi a seguinte, versículo 2, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Aqui temos a maior segurança que nós podemos receber da parte de Deus, no sentido de que Deus conhece tudo o que nós fazemos, Deus conhece tudo o que se passa conosco, Deus conhece o nosso entrar, o nosso sair, Deus conhece o nosso levantar, o nosso sentar, Deus conhece a nossa vida, não há nada que passa despercebido diante de Deus. E isso é importante conhecer, porque isso dá para nós segurança. A nossa vida é mais tranquila quando nós sabemos que nós temos um Deus que nos conhece, um Deus que sabe quem nós somos, um Deus que sabe o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Aliás, é o único que tem o poder de conhecer o nosso coração, porque nada está encoberto diante dos seus olhos. E ele diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, tudo aquilo que a igreja estava realizando, Deus sabia o que estava acontecendo, Deus conhecia, Deus estava tomando conhecimento de todas as ações, de tudo aquilo que era feito. Não havia nada que passava e não há nada que passa despercebido diante dos olhos de Deus. E isso, para os crentes, é uma grande segurança. Para nós, os cristãos, é um bem maior saber, ter esse conhecimento de que nós temos um Deus que nós não precisamos de que ninguém diga a Ele a respeito de nós, porque Ele nos conhece. Ele sabe tudo sobre as nossas vidas. Ele sabe o que passa no coração do irmão, da irmã. Ele sabe o que está acontecendo contigo. Ele conhece as suas aflições. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece o seu trabalho. Ele conhece tudo sobre você. Não há como deixar despercebido aquela mensagem que talvez você tenha recebido da parte do inimigo, dizendo, Deus não lembra de ti, Deus não conhece você, Deus não sabe nada sobre a sua vida, Deus não está dando a mínima para você. Essa voz não é de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que tem atenção a tudo, é um Deus que conhece-nos, é um Deus que conhece as nossas obras, conhece o nosso trabalho e conhece a nossa perseverança. Tudo está diante de Deus, nada passa sem que Ele tenha conhecimento da nossa vida. Então, isso para nós é motivo de segurança, é motivo de tranquilidade, é motivo de esperança, de ânimo, de exortação, para saber que nós estamos caminhando diante de um Deus vivo e que nos conhece. O versículo 3 diz, e tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja que, primeiramente, ela estava, a igreja, trabalhando, ela estava envolvida no trabalho do Senhor. Deus conhecia, Jesus conhecia as obras da igreja, conhecia o seu trabalho, conhecia a sua perseverança, sabia que ela era uma igreja doutrinada, que tinha conhecimento da palavra de Deus e que não aceitava as coisas que não eram corretas. Quando o versículo 2 diz que
colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos e foi achado como mentirosos, significa que aquelas pessoas que tentaram transmitir, levar mensagem, introduzir mensagens de que eram falsas, que eram heresias ou que eram heréticas, a igreja não recebeu, a igreja rejeitou, porque aquelas pessoas foram colocadas a provas e viram que elas eram falsas, falsos ensinadores, falsos mestres, falsas mensagens que eram anunciadas, e a igreja, ela tinha conhecimento da palavra de Deus, ela perseverava na palavra de Deus, e o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, e sei que vocês não podem suportar os maus, esses falsos mestres, essas heresias vocês não podem suportar com elas. E isso era um testemunho da fidelidade daqueles irmãos, da firmeza deles na palavra de Deus, na doutrina de Deus. E isso era um elogio que Jesus estava dando à igreja de Éfeso. Quando nós olhamos para o versículo 3, nós vamos ver que, naquela época, eles estavam passando por uma tremenda perseguição. A igreja estava perseguida, o próprio João, o apóstolo, estava preso por causa da pregação do Evangelho. Havia uma perseguição muito grande contra o povo de Deus. Eles estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos, desfolhados. Eles estavam vivendo numa tremenda aflição. Mas, mesmo assim, o Senhor diz: vocês têm tido perseverança e, por amor do meu nome, têm sofrido e não desfaleceste. Ou seja, o Senhor diz: vocês têm sido valentes, suportando as aflições, por causa do meu nome, vocês não têm desfalecido. Eu conheço as vossas aflições, eu conheço a vossa luta, eu conheço o vosso trabalho e sei que vocês são perseverantes e, por amor do meu nome, têm sofrido e não têm desfalecido. Então, isso era um elogio da parte de Deus para a igreja que estava cumprindo o seu papel, que estava sendo fiel no meio às lutas, estava servindo ao Senhor, estava firmado na doutrina, estava vivendo a palavra de Deus. Quando nós passamos para o versículo 4, nós temos um porém. E quando nós estamos lendo a palavra de Deus, encontramos um porém, e nesse caso aqui, o Senhor está dizendo: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aqui é uma exortação de que o Senhor vai dizer: eu tenho acompanhado vocês, eu estou no vosso meio, eu tenho visto tudo que tem acontecido, eu tenho visto a vossa luta, o vosso trabalho, a vossa obra, a vossa perseverança, eu tenho visto que vocês têm rejeitado as falsas doutrinas, as heresias, eu sei tudo isso, sei que vocês têm superado no meio das aflições, têm sofrido por amor ao meu nome, vocês não têm desfalecido, mas porém eu tenho alguma coisa contra ti. E aqui nós precisamos compreender que quando Jesus diz: eu tenho alguma coisa contra ti, ele vai explicar que o que ele tinha contra a igreja era que a igreja tinha deixado o seu primeiro amor. E isso é algo muito sério para nós como cristãos. Nós podemos fazer todas as coisas como a igreja estava fazendo, nós podemos trabalhar e precisamos trabalhar, nós precisamos de realizar a obra de Deus, nós precisamos de estar firmado na palavra de Deus, na doutrina de Deus, nós precisamos ser perseverantes nas aflições, temos que sofrer, estar dispostos a sofrer por amor ao Senhor Jesus, não podemos desfalecer, mas para além disso nós precisamos não deixar de praticar o primeiro amor. E o primeiro amor, nós precisamos de compreender que ele ultrapassa todas as obras que nós realizamos. A motivação, o que é que nos motiva para fazer a obra de Deus? Eu vou avançar aqui e vou trazer este conhecimento, o que significa este primeiro amor, por que Jesus elogiou a igreja, por que Jesus reconheceu o trabalho da igreja, por que Jesus realçou a aplicação, a fidelidade da igreja, mas diz: mas embora vocês tenham feito tudo isso, existe uma coisa que eu não posso concordar com vocês. Eu não posso concordar que vocês estão priorizando muitas coisas, mas têm esquecido o principal, que vocês deixaram o primeiro amor. E nós vamos procurar compreender nessa noite o que significa realmente essa exortação, essa repreensão de Jesus Cristo a respeito de ter deixado o primeiro amor. O primeiro amor está diretamente relacionado com as nossas motivações. A questão não é quantitativa, e sim qualitativa, ou seja, não significa, essa questão do primeiro amor, ele está relacionado com as nossas motivações. O que é que me motiva a servir a Deus? Isso está no meu interior,
aquilo que eu não consigo expressar, aquilo que eu não falo, aquilo que as pessoas não veem, que só Deus vê e sabe. Qual é a motivação, o que é que me faz servir ao Senhor? Qual é a motivação que eu estou tendo para servir a Deus? Não refere apenas ao que é bom, mas ao melhor. Jesus acima de tudo, ou seja, aquilo que nós fazemos não basta apenas ser bom, porque nós vimos na leitura bíblica que eles estavam perseverando na doutrina, eles não aceitavam as heresias, não aceitavam as falsas mensagens, não aceitavam os falsos mestres, eles estavam firmes, eles perseveravam na aflição, eles não negaram o nome do Senhor nas aflições. Isso era muito bom e nós temos que fazer isso, mas mesmo assim eles precisavam fazer o melhor, e o melhor eles não estavam a fazer. E Jesus diz, mas eu tenho contra ti que vocês têm feito tudo isso, mas têm esquecido o primeiro amor. Tem deixado o primeiro amor. O que o Senhor está dizendo é que tudo aquilo que eles estavam fazendo era importante fazer, tinham que fazer, mas precisava fazer com a motivação certa. E é isso que nós precisamos compreender. Tem aqui um texto que eu li, e eu anotei e transferi para partilhar com os irmãos. É um escrito de Charles Spurgeon, um evangelista, né, que nós conhecemos, o mestre do Evangelho. Ele diz assim, certa vez ele contou uma emocionante história que combina muito bem com o tema do primeiro amor. E eu vou relatar aqui. Ele disse assim, nós amamos nossas famílias, mas em comparação a ele, a Jesus, podemos odiar o pai, a mãe, irmãos e irmãs por amor do seu nome. Ele vai explicar. Eu disse assim, nós amamos nossas famílias, e é verdade, mas quando nós comparamos com Jesus Cristo, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos e as nossas irmãs jamais podem suplantar o nosso amor por Jesus. Quando Jesus chamou os seus discípulos e disse assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, por amor a mim, não é digno de mim. Então, nada pode tomar o lugar de Jesus. Ninguém pode substituir o lugar de Jesus para ter uma vida cristã. Nem o trabalho que nós fazemos pode substituir o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Jesus está acima de tudo aquilo que nós fazemos. Se nós fazemos as coisas e não nos relacionamos com Ele, nós podemos nos tornar pessoas mecânicas. Fazemos por fazer. Fazemos porque estamos habituados a fazer. Fazemos porque temos um compromisso para fazer, mas não é isso que move o coração daquele que está vivendo o primeiro amor. É aquilo que está no seu relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Jesus, tudo acontece normalmente na nossa vida. E nós não podemos substituir nada pelo amor que o Senhor tem. O que a igreja de Éfeso estava fazendo era exatamente isso. Ela estava substituindo o relacionamento que ela deveria ter com Jesus, que no início começou, e depois elas trocaram o relacionamento, passaram a fazer muitas coisas. Estavam fazendo muitas coisas, estavam cuidando, eram pessoas que doutrinariamente eram corretas, e poderia julgar as pessoas que faziam as coisas erradas. Elas tinham doutrinas, não aceitavam os erros, não aceitavam aquilo que era fora do padrão bíblico. E isso Jesus está dizendo, isso está certo, mas vocês deixaram o primeiro amor. O que vocês estão fazendo por obrigação. Estão fazendo por um costume, porque vocês seguiram, era como os casos dos fariseus. Os fariseus colocaram a lei acima de tudo. Eles faziam as coisas, mas faziam não por motivações corretas. Por isso que Jesus repreendeu os fariseus várias vezes por causa do comportamento deles. Eles tinham um zelo pela lei, mas faziam aquilo pela letra e não pelo espírito. Ou seja, eles não tinham o Senhor em primeiro lugar na vida deles. Tanto é que várias vezes Jesus chamou a atenção deles, dizendo, vocês são como sepulcros caiados. Por fora, vocês estão tudo pintadinhos, tudo bonitinho, tudo limpinho, ornamentado, mas por dentro é cheio de impureza. Se a nossa motivação não for colocada no relacionamento que nós temos que ter com Jesus, tudo que nós fizermos fica para aquém daquilo que nós deveríamos fazer. E na igreja de Éfeso estava acontecendo isso. Os crentes faziam tudo, mas perderam o relacionamento com Jesus, o primeiro amor. Eles não tinham o Senhor em primeiro lugar. Certamente,
o Senhor que conhece o coração sabia o que passava diante deles. Se nós fôssemos olhar, é como nós aqui na igreja. Se nós olharmos para cada um de nós, ninguém tem poder de ver o nosso coração, ninguém sabe o que se passa no nosso coração. Nós estamos fazendo a obra de Deus, nós queremos servir a Deus, nós temos vontade. Eles também estavam fazendo, mas o Senhor conhece o coração. E o Senhor sabia que eles precisavam de melhorar o relacionamento deles com Jesus, porque se eles tivessem um bom relacionamento, se eles voltassem ao primeiro amor, então as obras que eles realizavam seriam consequências desse relacionamento com Jesus, e não algo formal, não algo apenas que era legalista por fazer, era algo que vinha do coração. E este primeiro amor precisa existir em cada um de nós. Nunca podemos perder este primeiro amor. Algumas pessoas pensam que o primeiro amor é quando a pessoa aceita Jesus, e isso faz parte também, mas não é só isso. Quando a pessoa aceita Jesus, as pessoas, quando se convertem, e ela tem aquela experiência com Jesus, ela está disposta a tudo, ela faz tantas coisas, até algumas coisas que elas fazem nem é correta, mas elas não têm entendimento ainda, o desejo delas é servir a Deus, é caminhar, é fazer, eles participam de tudo, eles fazem tudo, e querem fazer cada vez mais, e precisam ser até discipulados e doutrinados, para que eles possam compreender a palavra de Deus. E muitas pessoas precisam ser doutrinadas, precisam ser discipuladas para compreender a palavra de Deus, para saber exatamente qual é o nosso dever diante de Deus, o que nós podemos e não podemos fazer, o que é correto, não é correto. Diz que o fanatismo, por exemplo, é o zelo sem conhecimento. A soma de zelo sem conhecimento produz o fanatismo. E muitas vezes as pessoas, por não conhecer, mas aquele desejo de fazer as coisas, desejo de servir a Deus, porque foi tocado pelo Senhor, é uma nova vida, nasceu de novo, agora se converteu, abandonou o mundo de pecado, querem fazer tudo, e isso é o primeiro amor. As pessoas não medem esforços, as pessoas não estão presas a certas circunstâncias, porque o desejo dela é fazer, é servir a Deus, é agradar ao Senhor, porque agora ela foi alcançada pela graça de Deus, e todos nós passamos por esse momento. Mas isso só não é o primeiro amor. O primeiro amor é contínuo, ou seja, nós devemos e temos que continuar tendo este desejo no nosso coração de servir a Deus, mas nós precisamos compreender que isso é um ato que é permanente, não é algo que acontece no sentimento, porque nós podemos hoje sentir de uma forma, amanhã sentir de outra. Os sentimentos passam e mudam, porque transformam de acordo com as circunstâncias, mas o amor não é sentimento. E nós precisamos ter consciência de que, para servir o Senhor, não podemos estar seguindo o nosso sentimento, porque tem dia que nós não estamos sentindo nada. O nosso sentimento pode mudar, pode ter um problema digestivo, pode ter um problema, uma preocupação, uma coisa, e mudar o nosso sentimento. Mas o nosso amor por Senhor não muda, porque nós temos uma chama dentro de nós. Aquilo que nós cantamos aqui ainda há pouco, faz arder no nosso coração, a nossa convivência com o Senhor, o nosso relacionamento com Ele. Ninguém é mais importante para nós do que o Senhor. Nada neste mundo é mais importante do que Jesus Cristo para o crente. Isso é o primeiro amor. É saber que ninguém substitui Jesus Cristo. E este autor vai dizer, Charles Spurgeon vai dizer que nós podemos amar as nossas famílias, mas em comparação a Jesus, nós não podemos igualar o nosso amor por eles, porque o amor dos seus, se nós tivermos que fazer escolha, nós temos que escolher Jesus. E quantas pessoas, quantos crentes já foi colocado numa situação de ter que escolher, ou você rejeita Jesus, ou você morre. Quantas pessoas já tiveram que fazer escolhas? Nós, pela graça de Deus, temos vivido algumas experiências, mas pela graça de Deus vivemos num país, por enquanto, tranquilo, em paz. Mas quantas pessoas estão vivendo debaixo de uma opressão, debaixo de uma aflição, debaixo de uma perseguição, onde todos os dias estão sendo colocados em risco a sua vida, e eles estão sendo fiéis ao Senhor, e quando são colocados diante da prova, a opção já está feita, eles escolhem ficar com o Senhor. E quantas famílias têm deserdado filhos, quantas mulheres têm perdido seus maridos por elas se converterem ao Senhor Jesus, quantos maridos têm perdido a sua esposa por ele se converter ao Senhor, e elas o abandonarem, ou eles o abandonarem. Quantos pais têm expulsado filhos de casa por causa deles se converterem ao Senhor, e eles continuam, eles não negam o Senhor. Não negar o Senhor significa que nós, em qualquer situação, nossa opção já está feita, estamos com Jesus, somos dele e para ele, e nada pode nos separar deste amor de Deus. E os irmãos estavam fazendo tudo, mas tinham perdido
o mais importante, que era o primeiro amor. Então, Jesus vai chamar a atenção dele. E aqui, Carlos Spurgeon vai dizer, quando uma história que ele conta, diz que um certo mártir estava para ser queimado e trouxeram-lhe a sua esposa e os seus 11 filhos para tentar convencê-lo a negar a sua fé. Ordenaram aos seus familiares que, um a um, se ajoelhassem à frente dele, pedindo-lhe que negasse a sua fé e vivesse por amor à família. A história que Carlos Spurgeon conta é a seguinte: você tem, a sua esposa está aqui os seus 11 filhos, um a um vai chegar, vem diante dele e pede: pai, marido, você abandona a sua fé por amor a nós. Se você negar a sua fé, você vai ser livre, nós também vamos poder ter você, e nós não vamos morrer, nós vamos ter liberdade. E eles levaram para ver se ele conseguia negar a sua fé. E diz que, depois de pedir que ele negasse a fé e vivesse por amor a eles, a família, ele, o mártir, responde. Pegou sua esposa, seus filhos, beijou cada um deles, demoradamente, e junto à mulher amada, ele disse: por amor de vocês, meus queridos, gostaria de fazer algo que me permitisse continuar vivendo com a minha família. Mas como se trata de Cristo, o meu Senhor, preciso me afastar de vocês. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para continuar com vocês, para ter a minha família, ficar com a minha família, se eu pudesse, eu gostaria de fazer o que fosse para fazer. Mas como se trata de negar Jesus, eu tenho que afastar de vocês. Eu tenho que perder vocês. Aqui está a prova do que significa este primeiro amor. Independente das circunstâncias, Jesus é principal na nossa vida. Ele não tem opção, Ele é o Senhor. Nós não temos escolha. Quando nós amamos o Senhor de todo o coração, não se faz escolha entre Jesus e alguma outra coisa ou alguém. A escolha já está feita, por definição. Jesus é o nosso Senhor. Então, aquele homem, ele diz: eu gostaria de fazer. Eu gostaria de poder agora mudar a história. Eu não morrer, continuar com vocês, mas eu não tenho o que fazer porque se trata de negar Jesus. E eu não posso negar o meu Senhor. Eu não posso negar Jesus. Eu não sei, meus amados irmãos, se nós estivéssemos no lugar deste homem, qual seria a nossa reação? O que eu sei é que o amor dele por Jesus era real e verdadeiro ao ponto dele ser provado, dele abrir mão, como milhões e milhões em todo o mundo têm tomado decisões como essa, semelhante a essa, e ainda mais gravosas para não negar o Senhor Jesus, porque eles amam o Senhor. E o amor é provado na prática. E eles provaram. E aqui o versículo 2 diz, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, eu sei tudo sobre a sua vida. O Senhor é um Deus que conhece-nos, que sabe tudo o que está na nossa vida, tudo o que se passa conosco. Ele diz: eu sei da vossa perseverança, do vosso empenho, do vosso amor pelo meu nome, o ponto de vocês sofrer por não desfalecer, mas eu tenho algo contra ti. Você tem deixado o primeiro amor. E aqui não temos que apontar o dedo para ninguém, é para nós. Examinar-nos o que é que nós, porventura, sejamos a fazer, que não seja motivado pelo amor verdadeiro ao Senhor. Nós temos que olhar para dentro de nós, orar sinceramente, colocar-nos sinceramente diante de Deus e perguntar: Senhor, o que eu tenho que fazer? O que está faltando? O que eu não estou a fazer que corresponda ao meu amor verdadeiro por Ti? Aonde é que eu deixei de viver este primeiro amor? Em que é que eu estou falhando neste primeiro amor? E o Senhor vai dizer: lembra-te, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Aqui está o segredo. O segredo
Não é tentar dizer, eu não sinto nada, não quero saber nada, o Senhor não me ama. Não, o segredo é lembrar, analisar da nossa vida espiritual, olhar para dentro de nós, examinar as nossas ações, a nossa atitude, o nosso viver diário, saber o que nós estamos de fato amando. Nós temos prazer nas coisas de Deus. Há alegria quando nós estamos estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, orando. Nós temos prazer de estar na presença de Deus. Nós temos prazer de meditar na palavra de Deus. Nós temos prazer de reunir para cultuar o Senhor, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Nós temos prazer de estar servindo a Deus com todo o coração. Isso queima no nosso coração, isso arde o nosso coração. Isso incendeia o nosso coração. Ou nós não temos alegria, nós não temos prazer de louvar a Deus, não temos prazer de cultuar o Senhor? Será que já perdemos? Nós temos que analisar a nossa vida. Será que eu estou caminhando por obrigação? Será que eu tenho medo, ou receio, ou vergonha de dizer, de desistir, de deixar de parar? Ou eu tenho motivação para servir? Será que este amor ainda arde no meu coração? Lembra quando os 2 discípulos que estavam indo para Emaús, estavam conversando, e Jesus se aproximou deles, depois de ressurreto, e começou a perguntar a eles o que se tratava, e começou a explicar as Escrituras. E quando Jesus, na casa deles, se apartou deles, eles disseram, não nos ardia o coração quando ele ouvia a palavra, quando ele abria a palavra? O nosso coração não estava aquecido, não havia um amor dentro de nós por causa de ouvir a palavra de Deus? Eles estavam, o testemunho deles, que quando Jesus estava explicando a palavra de Deus, não sabiam que era Jesus. O que eles sabiam é que quando Jesus estava explicando a palavra estava sendo anunciada a respeito do mistério da morte dele, que ele veio para isso. A Escritura dizia que ele seria entregue e morto. Eles diziam que quando estavam ouvindo a palavra, o coração deles estava incendiado com a presença de Deus. Havia alegria, havia amor no coração deles. Eles diziam, nosso coração ardia por ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos perder esse ardor no nosso coração. As coisas de Deus não podem ser feitas simplesmente por fazer. Nós precisamos de ter este amor dominando o nosso coração. E é isso que Jesus foi chamar a atenção dos crentes. E ele chama a nossa atenção. Ele não pede licença para dizer, eu não vou chamar a atenção do Jones, porque o Jones pode ficar chateado. Que fique chateado. Mas se ele tiver que me chamar a atenção, ele vai chamar. E graças a Deus, porque ele me chama a atenção. Graças a Deus, porque ele me corrige, me repreende. Porque ele me ama. E aqui Jesus diz, eu conheço tudo que vocês fazem. Eu sei as vossas obras, mas eu tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. E ele vai aconselhar, lembra-te. O segredo, lembra-te e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Não é para desistir, é para voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Não é para desistir, não é para cruzar do bar, não é para ficar chateado. É para voltar a fazer o que nós deveríamos estar fazendo sempre. Diz, volta, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O segredo é fazer, é voltar, é arrepender. Arrepender significa reconhecer que nós erramos. Quando eu me arrependo, eu reconheço que eu errei. E não vou atribuir essa culpa a ninguém. Não vou dizer, foi por causa disso. Lembra de Adão, quando pecou? O ser humano está ali representado na pessoa de Adão. A nossa natureza humana está ali. Quando Adão pecou, o Senhor chamou Adão. Por que você não deu ouvido à minha ordem, ao meu mandamento? A ordem que eu te dei. Sabe qual foi a resposta dele? A mulher que tu me deste, comeu do fruto e me deu. Sabe o que Adão estava dizendo? Eu não te pedi a mulher, estava bem sozinho, você fez uma mulher, eu não pedi, você é responsável pelo erro, pelo meu erro. É isso que ele estava dizendo, lançando a culpa sobre a mulher, mas automaticamente estava dizendo que Deus era culpado, porque diz, a mulher que tu me deste. Como que diz, eu não pedi. Você me deu uma mulher que pecou e me fez pecar. Ele lançou a culpa, ele não assumiu a culpa. Ele disse, Senhor, eu desobedeci.
Ele tinha que dizer, realmente eu desobedeci. Ele lançou a culpa para diante, para a mulher e para cima de Deus. E a mulher diz, foi a serpente. A serpente que me enganou. O ser humano, a natureza do ser humano é exatamente essa. O ser humano tem a tendência de arrumar desculpa e pretexto para tudo, para continuar errado. Mas nós fomos chamados para arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas faltas, e voltar ao primeiro amor, consertar-nos diante de Deus. Se há algo para fazer, eu tenho que fazer. Se eu preciso me arrepender, eu tenho que me arrepender. E isso era o bem para nós. E quando o Senhor diz, vocês estão fazendo muitas coisas, devem continuar a fazer. Porque Ele vai dizer ainda que esse povo lá de Éfeso, os Efésios, no versículo 6, ele vai dizer que eles até aborreciam as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Ou seja, eles estavam fazendo muitas coisas que o próprio Senhor Jesus diz, eu também aborreço isso, também não aceito isso, realmente vocês estão fazendo, eu reconheço, eu vejo a vossa obra, vocês esforço, mas vocês não podem tentar substituir o vosso relacionamento comigo por obras. Nada que você faça vai suprir a sua necessidade de ter um relacionamento sadio comigo. Nós, como crentes, precisamos ter um relacionamento sadio com o Senhor, próximo com o Senhor. Não podemos tentar arrumar coisas para fazer, para cumprir certas coisas, para dizer que nós estamos bem com o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele diz, eu sei as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço o teu esforço, eu conheço a sua perseverança, mas falta você colocar a prioridade. Está mudando aqui a prioridade, você tem que me ter em primeiro lugar na sua vida. Se eu não tiver Jesus em primeiro lugar, tudo que eu faço vai ficar para trás. Sabe o que Paulo disse? 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu pegasse todos os meus bens e distribuísse para os pobres, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu fizesse tudo e não tivesse amor, nada seria. Seria como um sino, só um símbolo, como um sino que retine. Nada. Então, nós não podemos, não temos como substituir o nosso relacionamento com Jesus por nada. Tudo que eu vou fazer, tudo que eu fizer, eu tenho que saber que, primeiramente, é eu e Jesus. E depois, consequências do meu relacionamento com Ele, vai fazer. Se eu estiver bem com Jesus, eu vou estar bem com todos. Se eu estiver bem com Jesus, estou bem com todo mundo. Se eu estiver bem com Jesus, as obras que eu fizer vai ser para a glória dEle. Vai ser para o louvor dEle. Então, as nossas motivações vão fazer grande diferença. Por que eu estou fazendo? O que me leva a estar aqui? A fazer as coisas para Deus. Depois termina o versículo 5, antes de eu concluir, já vou concluir. O versículo 5 diz, lembra então de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, volta a fazer, porque tem pessoas que pensam assim, eu já falhei, já errei até aqui, então eu vou continuar. Não. Enquanto nós estamos vivos, há oportunidade de arrependimento, há oportunidade de mudança. Algumas pessoas pensam, deixa para depois. Depois da morte logo se vê. Depois que o homem morre, não pode fazer mais nada por ele. O destino dele já está selado. É enquanto estamos aqui, em vida, que nós temos que tomar a decisão certa. Ou nós seguimos o Senhor, ou deixamos o Senhor. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. O Josué, um grande líder que assumiu a liderança do povo de Deus, um dia ele teve que colocar o povo e diz assim, vocês hoje vão escolher. Capítulo 24 de Josué, versículo 15. Escolhei hoje a quem se vais.
ou os deuses dos teus pais, para além do Jordão, os deuses dos amorreus, ou o Senhor. Mas saiba de uma coisa, vocês não podem ficar pensando, cogitando em dois pensamentos. Tem que tomar uma decisão. Mas saiba, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam o que vocês quiserem. Mas eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Não há como ficar pensando em dois pensamentos. Ou você vai agradar a um e aborrecer o outro. Jesus falou isso, não se pode agradar a Deus e a Mamon, ao Deus deste mundo, ao Deus material, a riqueza, essas coisas. Ou você agrada a Deus ou não. Você não pode agradar a dois senhores, diz o Senhor Jesus. Então a palavra para eles era uma exortação, um conforto, um consolo, que é muito bom. Nós ouvimos saber que Jesus está aqui dentro da igreja. Ele diz, eu estou aqui, estou vendo, eu sei as vossas obras. O Senhor sabe o que nós estamos fazendo na igreja. Então, nós temos um Deus que está passeando aqui no nosso meio. Ele diz, eu tenho os 7 estrelas na minha mão, os líderes, e tenho as igrejas também. Eu ando no meio da igreja. Olha só o que diz o versículo 1 que nós lemos. Olha que coisa gloriosa. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu ando no meio da igreja, diz o Senhor. Estou andando no meio da igreja. Jesus está presente aqui agora. Ele está no nosso meio. Ele diz, eu estou no vosso meio. Então nós não precisamos, ele conhece-nos, ele sabe tudo sobre nós. E ele diz, eu conheço, eu sei tudo que você está fazendo. Ah, mas Senhor, não precisa nem contar, porque eu sei tudo que vocês estão fazendo. Eu conheço você. Eu sei o que você passa, sei o que você sofre, sei da sua perseverança, sei tudo sobre você. Só uma coisa, também sei que as suas motivações não estão corretas. Você tem deixado o seu primeiro amor. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos examinar-nos e vamos pedir, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu me arrependo. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Infelizmente, Jesus diz, vocês devem se arrepender, porque senão eu vou remover. Sabe, se vocês não se arrependerem, diz a igreja de Éfeso. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eu estive lendo, e Éfeso hoje é a atual Turquia. Não existe mais igreja. A igreja de Éfeso está lá só os montouros, aonde foi, aonde era a igreja, a maior igreja da Ásia, o centro importante da Ásia, a maior igreja, hoje não existe, hoje está dominada pelo islamismo. Não se arrependeram. Acabou. Claro que nós temos crentes lá, mas aquela igreja foi destruída. Acabou a igreja. E o conselho é este, você deve se arrepender. Se há algo que você tem deixado o seu primeiro amor, e Deus, quando fala conosco, Deus não precisa de ninguém ser intérprete para Ele, não. Já vou terminar. Quando nós estamos ouvindo alguém falar, que fala de um outro idioma, e nós não conhecemos o idioma, tem alguém que fica do nosso lado. Ele fala na língua dele e alguém traduz para nós na nossa língua, senão não entendemos nada. Deus fala todas as línguas. Aliás, foi Ele que criou os idiomas. Não precisa de intérprete para mim. Ele fala comigo. Ele não precisa que alguém diga, Johnny, está dizendo isso e isso. É isso que ele quer dizer. Ele está dizendo para mim. E Ele fala com cada um de nós. E quando Deus nos chama a atenção, Deus fala conosco, para nós examinarmos, para ver a questão do nosso relacionamento com Ele, é para nós não arrumarmos desculpas. É para nós dizermos, sim, Senhor, eu me arrependo, realmente eu tenho deixado isso. Realmente não estou agindo como deveria agir nessa área. Eu preciso de mudar. E ele vai terminar a carta a Éfeso dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir. Essa frase aqui, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos, quer dizer que
Aquela pessoa que ouve, preste atenção para guardar. Se você ouve e entendeu, você deve aplicar para você. Ouvir aqui aquilo que o Espírito diz significa obedecer a orientação, à voz do Espírito de Deus. Ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. E ele faz uma promessa gloriosa. O desejo de Deus nunca é pôr ninguém para fora. Jesus nunca quer rejeitar ninguém. Qualquer pessoa que se aproxima de Jesus, ele recebe. Qualquer pessoa, seja ela quem for, se aproximar de Jesus, ele está de braço aberto para recebê-la. Ele não tem desejo nenhum de pôr ninguém para fora, nem condenar ninguém. Pelo contrário, ele deu a própria vida dele para que o pecador pudesse ser salvo. Todo aquele que crê será salvo. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E Jesus é a verdade. E ele não põe ninguém para fora. Ele quer que a pessoa se arrependa e se converta e seja salvo. E ele vai fazer uma promessa à igreja. Se vocês tomarem isso em atenção, ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu vou conceder o direito da vida eterna para aquele que vencer. Quem der ouvido à minha voz, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida, estar para sempre com o Senhor, no paraíso de Deus. Há promessa para aqueles que servem a Deus. Então, nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos assiste, talvez, como disse no início, pela primeira vez, saiba que o maior amor de Deus por nós está provado aqui no cuidado que Ele tem. Ele não quer que ninguém se engane. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém ande por aí fazendo muitas coisas, mas tem que se relacionar com Ele. O Senhor quer que nós tenhamos, em primeiro lugar, Ele na nossa vida. O nosso coração não tem lugar para mais ninguém. O nosso coração é a sede, morada de Deus. Jesus quer entrar no nosso coração, e quando Ele entra no nosso coração, Ele é feito à medida do nosso coração. Se Ele entrar no nosso coração, expulsa tudo que não interessa lá para fora. Ele não vai habitar num lugar imundo, impuro. É santo, Ele quer nos receber, Ele quer nos purificar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos lavar. O seu sangue vertido ali na cruz do Calvário tem o poder de nos purificar de todos os pecados. Ele quer nos salvar. Então, que Deus possa abençoar meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus possa aplicar ao seu coração, Deus possa te dar ânimo, graça, que Deus possa te exortar, te animar, te fortalecer na fé, para você continuar caminhando firme e forte no Senhor, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, não fazendo coisas para substituir o seu relacionamento com Jesus, mas relacionando com Jesus e praticando as obras, boas obras que Ele tem preparado para aqueles que o seguem. É o contrário, não fazemos para ser, nós somos para fazer. E é isso que Jesus deseja, que eu seja para depois fazer, não que eu faça para ser. Que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. Convidava os irmãos a ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor e vamos cantar. Vou pedir aos nossos irmãos do louvor para fazer o favor de subirem, porque nós vamos estar louvando ao Senhor e vamos aproveitar também, vamos levantar as nossas ofertas para a obra do Senhor e vou estar orando e depois vamos estar louvando ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer pelo seu amor glorioso e maravilhoso para conosco. Não somos, ó Deus, merecedores de tão grande cuidado, Senhor, mas o teu amor tem inundado o nosso coração. A tua palavra tem transformado a nossa mente, nosso entendimento. O teu Espírito, ó Deus, que em nós habita, tem transformado o nosso ser, tem limpado, Senhor, a nossa compreensão de tal maneira que tem iluminado o nosso entendimento e tem nos fortalecido, tem nos ajudado na caminhada, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, não nos deixe, Senhor, de forma alguma, Senhor, desviar dos teus propósitos. Não nos deixe, Senhor, perder o contato contigo, Senhor.
Não nos deixe, ó Deus, perder o nosso relacionamento com o Senhor, mas que esteja acima de tudo, Senhor. Que o Senhor possa reinar sobre nós, que o Senhor possa dominar sobre as nossas vidas e que nós tenhamos prazer em tudo, Senhor, em Te agradar, em servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Que este amor, ó Deus, cresça cada vez mais, que nós possamos ser aperfeiçoados cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, na nossa sensibilidade espiritual, para que ouçamos a Tua voz, não venhamos endurecer o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar, faz favor. Amém.